1995. O ano do centenário rubro-negro deveria ser lembrado como uma época de glórias, taças erguidas e celebrações que ecoariam pela eternidade. Um marco centenário em que a tradição e a grandeza do Flamengo seriam exaltadas em cada canto do país. Porém, o que era esperado como um capítulo dourado na história do clube se transformou em um período conturbado, repleto de críticas e questionamentos. Nos bastidores, decisões polêmicas e disputas internas geraram tensão, enquanto, em campo, a equipe lutava para corresponder às expectativas de uma nação apaixonada. Foi um ano que expôs fragilidades, desafiou a paciência dos torcedores e deixou marcas profundas. Esta é a história de um centenário que prometia ser inesquecível pelas razões certas, mas acabou entrando para a memória coletiva por seus altos e baixos. Kleber Leite assumiu a presidência do Flamengo em 1995 com um discurso ambicioso, carregado de promessas ousadas e expectativas grandiosas. Em seu primeiro ano no comando, ele não mediu esforços para transformar essas palavras em ações que ecoassem na história do clube. O ponto alto de sua gestão inicial foi uma contratação que sacudiu o futebol brasileiro. Romário, eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior, estava de volta ao Brasil, vestindo o manto rubro-negro. O retorno do baixinho foi tratado como um verdadeiro golpe de mestre, um movimento que simbolizava a grandeza e o poder de atração do Flamengo. Romário, tetracampeão mundial e ídolo do Barcelona, desembarcou no Rio de Janeiro em 1995 carregando um status digno de um monarca. O baixinho, que acabara de conquistar o título de melhor jogador do mundo, foi recebido como um verdadeiro herói, alguém que não apenas representava o futebol brasileiro no exterior, mas que agora retornava para brilhar diante de sua própria torcida. Sua chegada ao Flamengo gerou uma onda de euforia, transformando expectativas em uma quase certeza de que ele seria o Rei do Rio. Para os rubro-negros, a presença de Romário simbolizava o início de uma era de conquistas e domínio no cenário nacional. Em maio de 1995, o Flamengo deu mais um passo ousado em sua busca por protagonismo ao reunir três dos maiores nomes do futebol brasileiro da época. Edmundo, o polêmico e talentoso atacante vindo do Palmeiras, e Branco, lateral consagrado pelo título mundial de 1994, deixaram suas respectivas equipes para se juntar ao elenco rubro-negro. Juntos, ao lado de Romário, eleito o melhor jogador do mundo, e Sávio, o jovem prodígio da Gávea, formaram o lendário melhor ataque do mundo, uma ofensiva de estrelas que prometia encantar torcedores e aterrorizar adversários. Era uma verdadeira constelação de talentos, cuidadosamente montada para devolver ao Flamengo o status de gigante, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. A expectativa era altíssima, e os olhos de todo o país se voltaram para o Maracanã, esperando testemunhar o início de uma nova era dourada. O Flamengo, em sua busca por excelência dentro e fora de campo, trouxe para o comando técnico Vanderlei Luxemburgo, o treinador sensação do futebol brasileiro na época. Reconhecido por sua visão tática moderna e por sua habilidade em extrair o melhor de seus elencos, Luxemburgo chegou ao clube com a missão de liderar uma equipe repleta de estrelas e ambições grandiosas. Porém, o que parecia ser a combinação perfeita logo revelou fissuras. Sua relação com Romário, o principal nome do elenco, rapidamente começou a deteriorar, expondo um choque de personalidades e visões sobre o jogo. Enquanto Luxemburgo buscava implementar uma disciplina tática e um estilo coletivo, Romário, com seu status de ídolo e sua postura irreverente, resistia a certas imposições. O Flamengo vivia, então, o início de uma narrativa marcada pelo confronto entre ego, autoridade e a busca por resultados em meio à pressão de um centenário que prometia ser inesquecível. O início da temporada de 1995 trouxe esperança para os torcedores rubro-negros, com o Flamengo conquistando a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, em grande estilo.
A vitória parecia confirmar que as contratações de peso e o elenco estrelado começavam a dar resultado. O clima era de otimismo, e a expectativa de um ano histórico parecia cada vez mais palpável. Porém, o que começou como um prenúncio de glória logo deu lugar à frustração. O time não conseguiu manter o desempenho consistente ao longo do torneio, tropeçando em momentos decisivos e vendo suas falhas expostas nos jogos mais importantes. No fim, o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca, deixando escapar o título que, para muitos, parecia certo. Foi um duro golpe para o clube e sua torcida, que esperavam um início de temporada avassalador no ano do centenário. A conquista da Taça Guanabara, que deveria ser o alicerce de uma campanha vitoriosa, acabou se tornando um breve alento em meio a um cenário que começava a se complicar. Era o início de uma história de altos e baixos, marcada pela oscilação entre a esperança e a decepção. A eliminação da Copa do Brasil pelo Grêmio foi um golpe duro para o Flamengo e serviu como ponto de ruptura em uma temporada que já mostrava sinais de instabilidade. A queda no torneio nacional, onde o clube nutria grandes expectativas, escancarou as dificuldades do elenco em corresponder ao peso de tantas estrelas e às ambições de um centenário vitorioso. O resultado culminou na saída de Vanderlei Luxemburgo, o técnico sensação que havia chegado cercado de promessas de sucesso, mas que não conseguiu encontrar equilíbrio em meio aos egos e pressões. Para ocupar seu lugar, o clube recorreu a Edinho, ex-jogador e figura histórica do futebol brasileiro, na tentativa de resgatar o espírito de união e competitividade. No entanto, o cenário interno do Flamengo continuava a se deteriorar. Problemas nos bastidores, cobranças cada vez mais intensas da torcida e resultados decepcionantes dentro de campo contribuíram para uma crise que parecia não ter fim. Romário e Edmundo, apelidados de Bad Boys, por suas personalidades fortes e estilos de vida fora do convencional, eram dois dos maiores talentos do futebol brasileiro na época. Dentro de campo, a relação entre os dois parecia fluida, marcada por uma química natural que prometia render frutos ao Flamengo. Eles formavam uma dupla temida pelos adversários e eram vistos como peças-chave para transformar o time em uma máquina de gols. No entanto, nem mesmo o brilho individual dos craques foi suficiente para mascarar os problemas coletivos que atormentavam o elenco. Enquanto a parceria entre os Bad Boys ganhava as manchetes, o desempenho do Flamengo no Campeonato Brasileiro despencava. Ao término do primeiro turno, o clube ocupava a lanterna da competição, um cenário inimaginável para um time que havia começado o ano cercado de expectativas. A combinação de egos, pressão e um elenco estrelado, mas desajustado, deixava evidente que o talento individual, por mais extraordinário que fosse, não bastava para superar a falta de organização e os desafios internos. A torcida, que tanto acreditava no potencial do grupo, começava a perder a paciência, enquanto a temporada do centenário seguia mergulhada em decepções e incertezas. Em um movimento ousado e inesperado, Kleber Leite, então presidente do Flamengo, tomou uma decisão que pegou o mundo do futebol de surpresa. Convidou o comentarista Washington Rodrigues, conhecido como Apolinho, para assumir o comando técnico do clube. Sem experiência anterior como treinador, mas com décadas de vivência no futebol como jornalista e profundo conhecedor do esporte, Apolinho aceitou o desafio em um momento de extrema pressão. A aposta era arriscada, mas a necessidade de mudança era urgente. Sob sua liderança, o Flamengo conseguiu reencontrar um mínimo de estabilidade dentro de campo. No segundo turno do Brasileirão, o time apresentou uma melhora significativa no desempenho, afastando o risco de um rebaixamento que parecia cada vez mais próximo, e garantindo um alívio momentâneo para a torcida. No entanto, a decisão de colocar um comentarista à frente do elenco estrelado foi cercada de polêmicas e se tornou um símbolo da turbulência que marcou o ano do centenário rubro-negro.
Para muitos, era uma tentativa desesperada de resgatar o time em meio ao caos. Para outros, um reflexo da desorganização que dominava o clube. Apesar das críticas, Apolinho conseguiu evitar o pior, mas a temporada continuava longe de representar as glórias que os torcedores sonhavam para 1995. A Supercopa Libertadores de 1995 marcou a 8ª edição do torneio, reunindo os clubes campeões da Taça Libertadores da América. No dia 15 de novembro, dia de celebrar o centenário do clube, o Flamengo enfrentou o Cruzeiro no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelas semifinais do torneio. O rubro-negro venceu a partida por 1-0, porém, o que realmente marcou aquela noite foi a atitude surpreendente e respeitosa da torcida cruzeirense. Os torcedores celestes protagonizaram um gesto raro e emocionante, cantaram "Parabéns pra você", em homenagem ao centenário do Flamengo. A cena ficou registrada na memória do futebol brasileiro como um exemplo de espírito esportivo e reverência entre torcidas. O Flamengo avançou para a decisão do torneio, onde enfrentou o tradicional Independiente da Argentina. Apesar das expectativas e da esperança de encerrar o ano do centenário com um título de peso, o clube carioca acabou derrotado pelos argentinos, acumulando mais uma frustração em uma temporada que não correspondeu aos sonhos de sua apaixonada torcida. Apesar das imensas expectativas e da carga simbólica de um centenário que deveria ser de celebração e conquistas, o Flamengo terminou a temporada de 1995 com um desempenho bem abaixo do esperado. O ano que começou repleto de promessas, com contratações de peso como Romário, Edmundo e Branco, além de uma equipe recheada de talento, foi marcado por uma série de fracassos, frustrações e crise interna. No fim, o clube não apenas ficou distante dos títulos, como também se viu envolvido em uma luta contra o rebaixamento, um cenário impensável para uma equipe da sua grandeza. O centenário, que deveria ser motivo de orgulho e festas, tornou-se motivo de chacota, com a torcida vendo suas esperanças desmoronarem em cada derrota e cada desentendimento. O Flamengo, ao invés de elevar sua história, teve que lidar com uma temporada marcada pela desilusão, e a promessa de um ano inesquecível se transformou em um dos maiores fracassos de sua história. O que era para ser um marco de glórias virou um lembrete doloroso das dificuldades e desafios que até mesmo os maiores clubes do Brasil enfrentam, provando que, no futebol, nem sempre o talento individual é suficiente para superar os obstáculos.